Olá, superalunos! Sou o professor Vinícius Lopes de Língua Portuguesa e hoje vamos resolver as questões do primeiro simulado SAEB 2025 da Superensino. Preparados? Então vamos lá! E a nossa primeira questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Não vai jogar bola hoje? Vou sim, mas como narrador. Estudantes, o comando da questão diz o seguinte: o humor do texto está no fato de que letra A, B, C ou D? Então, qual que vocês marcaram? Então vamos à resolução da questão. Estudantes, para resolvermos essa questão, nós precisamos identificar onde está o humor do cartoon, que surge do contraste entre a expectativa, que no caso se encontra nessa pergunta, não vai jogar bola hoje? E a resposta que foi dada pelo amigo, vou sim, mas como narrador. O amigo ele faz uma pergunta direta e o seu colega responde sem disposição, de forma irônica, e ele quebra a expectativa dessa resposta comum, justamente porque narrador não participa do jogo, certo? Então, nesse caso, a nossa alternativa é a letra B. O personagem não quer jogar e responde de forma irônica. E então, vocês acertaram? Eu espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. Leia o texto e responda à questão. O relógio passa tempo, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, e vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que eu já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac. Estudantes, e o comando da questão é: no poema apresentado, a repetição da expressão tic-tac traz a ideia de letra A, B, C ou D. E então, qual vocês marcaram? Estudantes, vamos à justificativa da questão. O poema, vamos voltar lá. Ele repete várias vezes a expressão tic-tac, criando a sensação daquele movimento constante e repetitivo, semelhante mesmo ao som do relógio que fica marcando as horas dia após dia, noite após noite. E esse recurso, ele transmite também esse tom de cansaço. Quando ele diz muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Então, através do nosso texto, nós conseguimos identificar esse tom de cansaço, como se o próprio relógio estivesse exausto de cumprir a sua função sem parar. Sendo assim, a nossa resposta correta é a letra A. A marcação constante do tempo para representar o tema do poema. E então, vocês acertaram? Eu espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. E o comando da questão diz o seguinte: leia os textos e responda à questão. Texto 1. Arqueólogos encontram estátuas em tamanho real durante a escavação de tumba em Pompeia. Duas estátuas de mármore que representam um homem e uma mulher vestidos de toga, quase em tamanho real, foram descobertas por arqueólogos durante as escavações de uma tumba em Pompeia, na Itália. Conforme os pesquisadores, o achado permite a elaboração de novas hipóteses sobre a posição de poder de sacerdotisas na cidade romana, destruída em 79 d.C. pela erupção do Vesúvio. De acordo com os arqueólogos, a escultura da mulher é mais alta do que a do homem ao seu lado e conta com a representação de joias, brincos, pulseiras, anéis e um colar com pingente de lua crescente. Os itens identificados na estátua eram comumente utilizados por sacerdotisas do culto a Ceres, deusa da fertilidade, agricultura e das relações maternais. As informações são da CNN Science. Texto 2. Estátuas raras em tamanho real são descobertas em tumba de Pompeia. Arqueólogos afirmam que as estátuas funerárias de mármore, representando um homem vestido uma toga e uma mulher, lançam nova luz sobre o poder exercido pelas sacerdotisas na antiga cidade,
que foi destruída quando o Monte Vesúvio entrou em erupção no ano 79 d.C. Desenterrada durante escavações em andamento na tumba, localizada logo fora dos portões de entrada de Porto Sarno, a estátua da mulher é ligeiramente mais alta que a do homem ao seu lado. Os adornos da mulher sugerem que ela era mais importante do que o homem, segundo Gabriel Zuchtrigel, diretor do Parque Arqueológico de Pompeia. Isso pode indicar que eles não eram casados e que o homem talvez fosse um sacerdote ou até mesmo filho dela. Estudantes, o nosso comando da questão diz: esses dois textos têm em comum o fato de letra A, B, C ou D? Estudantes, para nós resolvermos essa questão, vamos voltar ao texto e identificar qual é a principal informação. Primeiro, lá no texto 1, nós estamos identificando logo no início que tem duas estátuas de mármore que foram descobertas por arqueólogos. Já no texto 2, a informação está no título. Estátuas raras em tamanho real são descobertas em tumba de Pompeia. E também, ao decorrer do texto, nós temos a descrição dessas estátuas encontradas, que foi desenterrada durante as escavações, como estou marcando aqui no texto 2, em andamento na tumba. E também nós temos outros elementos relevantes para entender o contexto histórico e cultural de onde foram descobertas essas estátuas. E essas informações também elas são de fontes verificáveis, como no texto 1, que eu estou mostrando, nesse caso da CNN in Science. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Apresentar informações embasadas sobre a descoberta de estátuas. E então, vocês acertaram? Espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. E o comando da questão diz: leia o texto e responda à questão. Quíntaro. Era uma vez um menino chamado Quíntaro. Ele era uma criança de força sobre-humana, que foi criado no Monte Ashgara e se tornou amigo de vários animais. Além da força, ele era conhecido pela sua bravura e pelo seu jeito bondoso. Um dia, o guerreiro Minamoto, no Yorimitsu, que estava de passagem pelo local, viu Quíntaro. Ele ficou tão impressionado com a força e a vivacidade do menino que resolveu levá-lo para a capital. Lá, ele foi transformado em um grande samurai que ficou conhecido como Mosakata no Kintoki. Estudantes, e o comando da nossa questão diz: o termo destacado se refere letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao texto e identificar qual é a palavra destacada. Neste caso, a palavra destacada é sua. Mas de que maneira sua retoma algum termo? É que, na verdade, ele descreve uma característica específica de Quíntaro. No trecho, ele era conhecido pela sua bravura e pelo seu jeito bondoso. Então, nesse caso, sua estabelece uma relação de posse com o menino e reforça essa bravura que pertence a ele. Então, nesse caso, a nossa alternativa correta é a letra D. A bravura do menino chamado Quíntaro. Muito bonita essa história, né? Então, estudantes, vamos à nossa próxima questão. Leia os textos e responda à questão. Texto 1. Elementos. Não encanta a crítica e tem uma das piores avaliações da Pixar. A nova animação da Pixar, Elementos, teve sua premiere mundial no Festival de Cannes no último sábado, 27/5. O longa dirigido por Peter Sohn, O Bom Dinossauro, foi responsável por encerrar o evento. E apesar da expectativa de um novo Divertidamente, os críticos presentes não se entusiasmaram. Entre ponderações sobre uma história confusa e visuais deslumbrantes, a animação recebeu avaliações mistas.
Segundo as avaliações, embora o enredo traga uma mensagem poderosa sobre a importância da aceitação e da união sob as diferenças, o longa não produz o encanto que se costuma associar às produções do estúdio. Texto 2. Elementos. Apenas bom conceito não faz bom filme. É até engraçado de se imaginar como deve ter sido a reunião do pessoal da Pixar Animation Studios quando surgiu a ideia de Elementos. O roteirista propôs: vamos fazer um filme onde os personagens pertencem aos 4 elementos da natureza: a terra, a água, o fogo e o ar. E a ideia foi aprovada. Então, a ideia por trás de Elementos, a nova animação do estúdio junto com a Disney, é interessantíssima. Pena que, para se fazer um ótimo filme, uma única boa ideia não baste. É preciso várias delas. Infelizmente, a turma da Pixar pegou esse conceito e o aplicou na trama mais clichê que conseguiram imaginar. Estudantes, e o comando da nossa questão diz: os textos 1 e 2 apresentam ideias. Letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto 1. Aqui no meio, quase no final do primeiro parágrafo, nós temos a seguinte informação: os críticos presentes não se entusiasmaram. E em seguida, entre ponderações sobre uma história confusa e visuais deslumbrantes. Isso só marca que, na verdade, os críticos não gostaram do filme. Então, portanto, fizeram essa crítica mais específica sobre o filme, a animação Elementos. Estudantes, nesse texto 2, lá no final do último parágrafo, nós temos a seguinte informação: infelizmente, a turma da Pixar pegou pesado esse conceito e o aplicou na trama mais clichê que conseguiram imaginar. Estudantes, essa informação ela se equipara à primeira informação do primeiro texto. Então, estudantes, a nossa alternativa correta é a letra D, semelhantes. Porque, na verdade, a proposta dos textos é de criticar, mas em pontos específicos da obra. E então, vocês acertaram? Eu espero que sim. Então, vamos à nossa próxima questão. E a questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Amazonas Green Jazz Festival tem lançamento com show gratuito em Manaus. A edição deste ano do Amazonas Green Jazz Festival será lançada oficialmente nesta terça-feira 15, a partir das 20 horas, no palco do Teatro Amazonas. O evento vai apresentar o tema Brasileiro Soul, Alma, Som e Identidade. Os artistas, a agenda de shows e os eventos acadêmicos. A atração da noite de estreia será a anfitriã do festival, a Amazonas Band, com regência de Rui Carvalho. A entrada é gratuita e mediante ordem de chegada. Outro destaque será a apresentação do projeto Aqui Tem Jazz, circuito que busca estimular a economia local, unindo os ritmos e curiosidades sobre jazz com a gastronomia regional. Quem estiver presente também receberá brindes exclusivos com a playlist do festival. Estudantes, e o nosso comando da questão diz: a informação mais importante dentro do texto é que letra A, B, C ou D? Então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar novamente ao nosso texto. Lá no início, nós temos a seguinte informação: a edição deste ano do Amazonas Green Festival será lançada oficialmente, daí ele descreve a data, nesta terça-feira 15, e também a hora, a partir das 20 horas, e o local, no palco do Teatro Amazonas. E esse evento, logo em seguida, nós temos as outras informações que são consideradas complementares, como o tema, os artistas, a agenda, os eventos acadêmicos, etc. Neste caso, a nossa informação central, ela já inicia no texto para descrever do que se trata. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra A. O evento será lançado no Teatro Amazonas com vários destaques. E então, vocês acertaram? Espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. Leia o texto e responda à questão.
Site do zero em 12 passos. Tutorial fácil para iniciantes. Primeiro, defina o propósito do seu site. Segundo, escolha e registre o seu domínio. Terceiro, escolha uma plataforma de construção de site. Quarto, contrate um plano de hospedagem. Quinto, planeje a estrutura do seu site. Sexto, projete o layout do site. Sétimo, adicione as páginas essenciais. Oitavo, adicione funcionalidades adicionais. Nono, preencha seu site com conteúdo. Décimo, faça a otimização para motores de busca. 11º, teste e lance seu site. 12º, divulgue e mantenha seu site. E o nosso comando da questão diz: a leitura do texto revela que a sua principal finalidade é letra A, B, C ou D? Qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto. Estudantes, perceberam que aqui nós temos as etapas? Primeiro, segundo, terceiro. Isso ajuda a guiar e facilita também a nossa organização no processo de criação de um site, porque exatamente constitui etapas claras e objetivas. Então, estudantes, a nossa alternativa correta é a letra B. Orientar as pessoas sobre como criar um site. E então, vocês acertaram? Eu espero que vocês consigam criar um site junto comigo. Vamos à nossa próxima questão. E a nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Manuel está tomando banho e grita para Maria: Ô Maria, me traz um shampoo. E a Maria lhe entrega o shampoo. Logo em seguida ele grita novamente: Ô Maria, me traz outro shampoo. Mas eu já te dei um agorinha mesmo, homem. É que aqui está dizendo que é para cabelos secos, e eu já molhei os meus. Estudantes, qual é a finalidade desse texto? Letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto. Nas 3 últimas linhas, nós temos as falas de Manuel e Maria. Ô Maria, me traz outro shampoo. Então ela responde para ele: mas eu já te dei um agorinha mesmo, homem. E no final, nós temos a principal ideia. É que aqui está dizendo que é para cabelos secos, e eu já molhei os meus. A proposta dessa questão, a finalidade, é que na verdade ele provoca esse riso através da interpretação sobre a função do shampoo. Primeiro, que o cabelo dele está molhado e que depois, na verdade, a intenção do shampoo é para hidratar os cabelos secos. E o efeito do humor é provocado justamente pela interpretação equivocada. Então, estudantes, a nossa alternativa correta é a letra D. Gerar uma situação engraçada com humor. E então, vocês acertaram? Espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. E a nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Honda Accord LX 2000, 37.000 km, 4 portas, branco, com interior revestido em couro bege, piloto automático, airbag duplo, AC, direção hidráulica, espelhos e vidros elétricos, CD com rádio FM, sistema de alarme, por R$ 13.500, a melhor oferta. Estudantes, o nosso comando da questão diz: segundo o anúncio, o carro possui letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto e localizar a informação que está explícita, ou seja, a que está aparente na nossa questão. E uma dessas informações, em meio de várias, é que, na verdade, tem também um piloto automático. Então, estudantes, a nossa resposta correta é a letra B. Um sistema de piloto automático instalado. Justamente porque essa informação está explícita no nosso texto. E então, vocês acertaram? Espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. E a nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Super Agro 2025, 40 anos. 17 a 21 de agosto. Shows sertanejos. Joãozinho e Rodrigo, Lara Campos, Pedro Alves e Mariana, dupla Estrela do Sertão e sorteio de prêmios em dinheiro, ingressos já disponíveis.
E a nossa questão diz o seguinte: a partir da leitura do anúncio, fica evidente que o evento, letra A, B, C ou D. E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar e analisar a nossa imagem. Percebam que tem muitas informações sobre o evento. No entanto, nós temos uma em destaque, que são os 40 anos. Exatamente para deixar de forma clara que esta edição é comemorativa. Então não há necessidade de inferir nada, pois essa informação ela já está explícita no nosso texto. Então, nesse caso, a nossa alternativa correta é a letra A. Está completando 40 anos de existência nesta edição. E então, vocês acertaram? Espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. E a nossa questão diz: leia o texto e responda à questão. @nerdfusão 2.0. Cara, fui no evento cosplay que aconteceu ontem, 10 de junho, no Shopping Village. Apresentações muito boas e sincronizadas, ótimas atrações secundárias e os estandes estavam bem variados e expostos. A organização, gostei muito inclusive, deste ano ficou com a Globarium Eventos, responsável por trazer atrações locais e nacionais e por divertir a todos com painéis de heróis. E aquelas action figures, nossa, fiquei sem palavras com os detalhes. E o comando da questão diz: o que se pode inferir ao ler essa postagem? Letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto. Lá no final ele diz: e aquelas action figures, nossa, fiquei sem palavras com os detalhes. Aqui é possível nós interpretarmos qual foi a sensação que ele sentiu, através do tom que ele utilizou. E faz com que nós entendamos o real sentimento que ele sentiu ao ver aquelas action figures, que corresponde à nossa alternativa correta, a letra C. O autor da postagem ficou impressionado com as action figures. E então, vocês acertaram? Espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. E a nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão a seguir. População urbana. E o comando da questão diz: a leitura do mapa com o índice de urbanização do Brasil indica que letra A, B, C ou D. E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos analisar o nosso mapa. Aqui na legenda é possível observar que o maior índice ele está nesse ponto mais escuro aqui, que identifica São Paulo e o Rio de Janeiro, que são exatamente os dois estados que correspondem a esse maior índice de urbanização. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra D. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concentram os maiores índices. E nós conseguimos interpretar isso através das cores e da legenda associada aos estados. E então, vocês acertaram? Espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. E a nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão a seguir. Nossa, meu celular descarregou. Como vou fazer o trabalho agora? E o comando da questão diz: a leitura do cartoon revela que letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos analisar o nosso cartoon. Observem a expressão do menino. Ele demonstra estar agoniado justamente porque a bateria do seu celular está acabando. E atrás dele tem vários livros. Percebam que, na verdade, ele se desespera justamente porque se demonstra dependente do uso da tecnologia do seu celular e a bateria está acabando, sendo que ele poderia também ter utilizado os livros atrás para estudar. Então, estudantes, na verdade, indica desprezo por livros para realizar os seus estudos, uma característica diferente das gerações anteriores. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Os estudantes dessa geração não costumam usar livros. E aí, estudantes, como foi até aqui? Acertaram tudo? Me contem aqui nos comentários. Agora, para continuar esse super simulado, vou chamar o professor Matheus. Até a próxima, hein? Tchau! Fala, maninhos! Eu sou o professor Matheus Damascena, de Língua Portuguesa.
E agora vamos dar continuidade à nossa resoluções de questões do primeiro simulado SAEB 2025 da Super Ensino. Bora lá? Vamos ler primeiro a questão. Leia o texto e responda a questão. Saia do passado e venha viver o futuro. Codex, há 100 anos fazendo mágica no mundo dos games. Eu tenho certeza que quando você leu essa questão, ficou curioso para saber como seriam os gráficos, o processador deste grande videogame. Mas vamos ver o que pede a questão. O que se pode inferir ao ler esse anúncio publicitário? Qual dessas alternativas você marcou na prova? A, B, C ou D? Bom, vamos voltar lá na questão, lá no enunciado. Maninhos, é preciso observar 3 elementos principais deste anúncio. O uso dos termos passado e futuro, o contraste visual entre o videogame antigo e o moderno, e também o slogan da empresa. Percebam que ele diz, há 100 anos fazendo mágica no mundo dos games. Esses 100 anos quer dizer o quê? Que a empresa já tem mais de um século de história. Portanto, ela já tem tradição no mercado e é conhecida por todos. Dessa forma, a alternativa correta é a letra C. A Codex é uma empresa tradicional de jogos e que se renova a todo tempo. Todos esses elementos combinados juntos nos levam a inferir isso. Vem comigo para a próxima questão, maninho. Vamos ler primeiro o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda à questão. Quem usa máscara, amigo é. Proteja quem você ama. Maninhos, vamos lá para o comando dessa questão. Qual é a finalidade dessa campanha? Letra A, B, C ou D? Qual dessas você marcou no simulado? Bom, vamos voltar lá na campanha e analisar os seus elementos. Maninhos, primeiro precisamos entender o contexto da época. Essa campanha faz parte de uma época em que vigorava a pandemia, então havia necessidade de todos usarem máscaras para se protegerem e também protegerem os outros. Agora, analisando os elementos do cartaz, percebemos que ele utiliza a frase quem usa máscara, amigo é, e também proteja quem você ama. Esse recurso é usado para sensibilizar as pessoas que estão vendo essa campanha, associando o cuidado com o outro à responsabilidade individual. Isso acaba gerando consciência nas pessoas. Dessa forma, a alternativa correta, maninhos, é a letra A, conscientizar as pessoas sobre o uso da máscara. E aí, vocês acertaram? Lembrem-se que essa campanha evidencia a importância de seguir recomendações médicas. Vamos para a próxima questão, maninhos. Vamos lá. Vamos ler o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda a questão. Bom, para ler essa questão aqui, eu tenho certeza que na hora da prova, você cantou mentalmente essa paródia. Então, vou tentar fazer o mesmo com vocês aqui. Show das estudiosas. Prepara, que agora é hora do show das estudiosas, que copiam no quadro e afugentam as preguiçosas, só as que fazem lição. Expulso as dorminhocas que ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais com vontade, fecha o celular. Quando começa a prova vai ter que estudar. Meu exército é pesado, o caderno é meu poder. Ameaça coisas do tipo vai perder, vai. Solta o som que é pra me ver lendo. Até você vai ficar correndo pro recreio pra comer correndo. Chama atenção à toa, pode quando a prof chama a lousa. Agora vai sair o Matheus cantor e vai voltar o Matheus professor. Maninhos. Vamos lá ao comando da questão. No texto, o humor é criado principalmente por quê? Qual das alternativas você marcou?
A, B, C ou D? Eu sei que foi engraçado, maninhos, eu cantando, mas não é esse o humor do texto. Vamos lá. O texto utiliza a estrutura e o ritmo da música original, mas substitui o contexto da música Show das Poderosas por cenas comuns do ambiente escolar, como, por exemplo, vamos ver no texto. Aqui, ó. Que copiam no quadro, que só fazem a lição. Também temos, quando começa a prova, vai ter que estudar. Meu exército é pesado, caderno é meu poder. Tudo isso cria um contraste divertido e irônico, provocando humor ao transformar uma canção de empoderamento e festa em uma crônica que mostra a vida e o cotidiano da escola. Dessa forma, maninhos, a alternativa correta é a letra C, exagera características e situações comuns da vida escolar. Eu espero que vocês tenham se divertido com essa questão, tenham cantado mentalmente e tenham acertado no simulado. Vamos para a próxima. Vamos ler o comando dessa questão. Leia o texto e responda a questão. A amarelinha. Maré, mar. É maré, marelinha. 7 casas a pincel. Pulo, paro. E lá vou, num pulinho, segurar mais um ponto no céu. Maninhos, eu tenho certeza que vocês lembraram de cara das brincadeiras que se fazem na rua, Gemerson, tacobol, a própria amarelinha. Boas lembranças. Mas vamos lá ao comando da questão. Os termos destacados no terceiro verso trazem a ideia de. Qual dessas você marcou no simulado? A, B, C ou D? Vamos voltar no texto e analisar a questão. Maninhos, percebam que os termos destacados estão no terceiro verso do poema, aqui, ó. Lembrando que cada verso equivale a uma linha do poema. Pois bem, observem que os termos maré e linha criam um jogo de palavras, remetendo tanto ao ambiente marítimo quanto ao traçado de brincadeira de amarelinha. E também nós podemos observar, tanto no verso anterior, maré, que faz referência ao ambiente marítimo, quanto 7 casas a pincel, que é o verso posterior a esse que nós estamos analisando, que também faz referência à brincadeira de amarelinha. Dessa forma, maninhos, a alternativa correta é a letra A, jogo de palavras que lembra o nome da brincadeira e elementos do mar. Legal, não é mesmo? Espero que vocês tenham acertado também no simulado. Simbora para a próxima! Maninhos, vamos ler o comando desta questão. Leia os textos e responda a questão. Texto 1. Poemas sobre as cinzas do mundo e da alma. Coragem. Sejamos camaradas por um outro mundo. Esse que aí está não nos serve mais. A civilização se desfaz, no rastro de tanta ganância, tanta queimada, voraz. O futuro agoniza, feito carvão na garganta. As chamas que encobrem o Brasil não são só fogo, são um grito solto do solo seco. E ninguém ouve, só respira, fulige. Vamos ao texto 2, maninhos. Queimadas fazem desmatamento crescer 92% na Amazônia em maio. O desmatamento na Amazônia, em maio de 2025, alcançou 960 km², o que representa uma alta de 92% em relação ao mesmo mês de 2024. O aumento está diretamente ligado às mudanças climáticas e aos incêndios ocorridos nos meses anteriores, mas que só são percebidos algum tempo depois, quando a vegetação seca, de acordo com o ministro em exercício do Meio Ambiente e Mudança, João Paulo Capobianco. Esse incêndio florestal de grandes proporções, relacionado a uma alteração climática, não é um desmatamento ocorrido em maio. Ele é uma floresta incendiada a tal ponto que chega agora como uma floresta colapsada, explica. Maninhos, colapsado quer dizer algo que desmoronou, teve sua estrutura destruída. Bom, vamos agora ao comando desta questão.
Qual a diferença entre os dois textos? Qual dessas você marcou no simulado? A, B, C ou D? Vamos voltar aos textos e analisar essa questão. O texto 1, maninhos, aborda o tema das queimadas de forma poética e reflexiva, usando metáforas para provocar reflexão e indignação. Percebam que até a estrutura dele é de um poema, separados em versos e estrofes. Tudo isso reforça a linguagem poética que ele expressa. No caso do texto 2, ele apresenta uma abordagem jornalística, com dados e declarações oficiais para informar ao leitor, como, por exemplo, vemos aqui no início do texto, em que ele diz: o desmatamento na Amazônia em maio de 2025 alcançou 960 km². E também lá no final do texto, em que ele usa a fala do ministro do Meio Ambiente e Mudança, entre aspas, justamente para reforçar essa informação junto ao leitor. Essa diferença mostra que os dois textos tratam do mesmo assunto, mas usando gêneros diferentes. Dessa forma, maninhos, a alternativa correta dessa questão é a letra D. O texto 1 é poético e o texto 2 é informativo. Espero que vocês tenham acertado também essa. Vamos para a próxima. Maninhos, vamos ler o enunciado desta questão. Leia o texto e responda a questão. O melhor amigo. A mãe estava na sala, costurando. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado. Arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Como a mãe não se voltasse para vê-lo, deu uma corridinha em direção do seu quarto. Meu filho, gritou ela. O que é? Respondeu com o ar mais natural que lhe fosse possível. Olha aí, mamãe, é um filhote. Seus olhos aguardavam a decisão. Um filhote? Onde é que você arranjou isso? Achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe? Maninhos, ressabiado é alguém desconfiado, espantado, assustado. E vamos ao comando desta questão. O termo lo, destacado no texto, refere-se letra A, B, C ou D. Eu tenho certeza, maninhos, que você, ao ler essa questão, deve ter pensado no seu cachorro caramelo, no gato que estava em casa. Possivelmente era um cachorro caramelo, eu tenho certeza disso. Vamos voltar no texto, maninhos, e resolver essa questão. Maninhos, o pronome oblíquo lo, em vê-lo, retoma o substantivo masculino menino, que aparece lá no início do texto, bem aqui, ó. Ele é objeto direto do verbo ver. Percebam que aqui no trecho, como a mãe não se voltasse para vê-lo, poderíamos muito bem dizer ver o menino. Qual é a função do pronome? Uma das funções dele é substituir os substantivos, para justamente evitar essa repetição. No trecho, o narrador explica que a mãe se virou para ver o menino entrando. Ou seja, o pronome lo serve para substituir menino, para justamente não haver repetição dele. Portanto, maninhos, a resposta correta é a letra B. Ao menino, que é a quem o pronome se refere. Vamos para a próxima. Vamos ler o enunciado desta questão. Leia os textos e responda a questão. Texto 1. Opinião. Celular em sala de aula. Uma proibição necessária. Atualmente, um assunto que vem despertando a atenção não só da comunidade acadêmica, mas da sociedade como um todo, é a proibição do uso de celulares na sala de aula. A proibição do seu uso em sala de aula é uma medida que se harmoniza com o ambiente em que o estudante está. A sala de aula é um local de aprendizagem, onde o discente deve se esforçar ao máximo para extrair do professor os conhecimentos da matéria. Nesse contexto, o celular é um aparelho que só vem dificultar a relação ensino-aprendizagem, visto que atrapalha não só quem atende,
mas todos os que estão ao seu redor. Um estudo divulgado no mês passado pela London School of Economics mostrou que os alunos das escolas da Inglaterra que baniram os smartphones melhoraram em até 14% suas notas em exames de avaliação nacional. Vamos ao texto 2, maninhos. Proibir ou regular? Um debate sobre o uso dos celulares nas escolas. Eu sou contra a proibição total, pois ela não promove aprendizado sobre o uso responsável. O caminho, a meu ver, é a regulação que precisa ser integrada à proposta pedagógica da escola. Proibir pode até resolver a questão de forma imediata, mas não ensina a criança a lidar com o mundo digital de maneira crítica e consciente. Regular é educar para o uso consciente, algo que será levado para a vida adulta. É fundamental que essa regulação esteja embasada em um projeto que valorize a autonomia progressiva dos estudantes. Que tema bem complexo e que vale a reflexão, não é mesmo, maninhos? Vamos lá, maninhos, ler o enunciado dessa questão. Considerando os dois textos apresentados, nota-se que letra A, B, C ou D. Qual dessas você marcou na prova, hein? Vamos lá, maninhos. Vamos retomar os textos para resolver essa questão. O texto 1 defende a proibição total do uso de celulares em sala de aula, como forma de evitar distrações e melhorar o aprendizado. Observem nos trechos. Logo no início, aqui já no título, também temos aqui, a proibição do seu uso em sala de aula é uma medida que se harmoniza com o ambiente em que o estudante está. Aqui também, nesse contexto, o celular é um aparelho que só vem a dificultar a relação ensino-aprendizagem, visto que só atrapalha não só quem atende, mas os que estão ao redor. E também, além disso, a autora utiliza um trecho de uma pesquisa para embasar a sua posição em relação à sua defesa. O texto 2, no caso, é contra o banimento total do uso de celular em sala de aula, propondo a regulação pedagógica para ensinar o uso crítico e consciente da tecnologia. Vamos no texto para verificar isso. Logo no começo, ela diz: eu sou contra a proibição total. O caminho, a meu ver, é a regulação que precisa ser integrada à proposta pedagógica. Regular é educar para o uso consciente, uso esse do celular. Assim, maninhos, a resposta correta é a letra C. O texto 1 defende a proibição e o texto 2 defende a regulação consciente. Vamos para a próxima. Vamos ler o comando da questão, maninhos. Leia o texto e responda a questão. Cafezinho. Leio a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com um delegado. Lhe disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. Ele esperou longamente e chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café. Tinha razão o rapaz de ficar zangado. Mas com um pouco de imaginação e um bom humor, podemos pensar que uma das delícias do gênio carioca é exatamente esta frase: ele foi tomar um café. A vida é complicada. Diariamente é preciso falar com um número excessivo de pessoas. O remédio é ir tomar um cafezinho. Para quem espera nervosamente, esse cafezinho é qualquer coisa infinita e torturante. Depois de esperar 2 ou 3 horas, dá vontade de dizer: bem, cavalheiro, eu me retiro. Naturalmente, o senhor Bonifácio se afogou no cafezinho. Bom, nós, como bons amazonenses, mesmo com um calorão de 40 graus, um cafezinho cai bem, né? Bom, maninhos, vamos ler o comando desta questão. Qual é a informação principal da crônica? Qual dessas alternativas você marcou? A, B, C ou D? Vamos retomar o texto e responder essa questão.
Percebam, maninhos, que no texto o cafezinho funciona como uma metáfora para o hábito de fazer pausas prolongadas e se afastar de situações cansativas ou desagradáveis. Como, por exemplo, o delegado, que usou como argumento ir tomar café para se livrar de um repórter, para se livrar de uma entrevista. Além disso, no segundo parágrafo, podemos ver que o texto nos explica que realmente a ação de tomar café é para se livrar dessas situações. Ele foi tomar um café e provavelmente também é uma ação que nós já associamos com descanso, com uma pausa, para justamente fugir da vida difícil. Portanto, maninhos, a alternativa correta é a letra A. O cafezinho é usado como uma pausa para fugir de situações cansativas. Essa é a informação principal da crônica. Eu tenho certeza que você está com vontade de tomar um cafezinho, mas vamos continuar, tem mais questões por aí. Vamos para a próxima. Maninhos, vamos ler o enunciado desta questão. Leia o texto e responda a questão. P, pen, pende, pendo, pêndulo, pêndulo. Nossa, o fôlego vai lá em cima. Que interessante, não é verdade? Maninhos, vamos ler o comando dessa questão. A partir da leitura do poema, é possível afirmar que sua estrutura. Qual dessas você marcou? Letra A, B, C ou D? Bom, vamos voltar no poema, maninhos, e analisá-lo de forma bem tranquila, igual ele vai e volta. Maninhos, o poema concreto Pêndulo utiliza a repetição gradual, ou seja, a palavra vai se formando aos poucos, e a disposição das letras no espaço para criar uma representação visual do movimento oscilatório de um pêndulo. Vejam que começa com P, que representa o pêndulo parado no ar, sem se mexer. A partir do momento que a palavra vai se formando, ele vai aumentando de tamanho e o movimento de curva que o pêndulo faz ao ser balançado também aparece aqui no poema, até formar a palavra pêndulo completamente. A leitura acompanha o desenho, reforçando a ideia de que vai e vem e integrando a forma e o conteúdo. Portanto, maninhos, a resposta correta é a alternativa D. Representa visualmente o movimento de um pêndulo, fazendo esse movimento no poema concreto. Maninhos, deixa eu parar aqui, porque se eu me distrair, a gente não termina essas questões. Vamos para a próxima. Maninhos, vamos ler o comando dessa questão. Leia os textos e responda à questão. Texto 1, maninhos. Novo filme da Pixar, Hélio, é o que cinema precisa. Visualmente, Hélio mantém o padrão elevado da Pixar, como um dos alienígenas ricos em detalhes, cores vibrantes e criaturas criativas. A trilha sonora reforça o tom emocional da narrativa e acompanha bem os momentos de tensão e ternura. Em um momento em que o cinema parece preso ao passado, Hélio mostra que ainda é possível criar algo novo, tocante e necessário. A animação é o lembrete de que a originalidade ainda pode ser a maior força de Hollywood e que a Pixar, mesmo em meio a altos e baixos recentes, ainda sabe emocionar. Vamos ao texto 2, maninhos. Hélio, mais um triste sintoma da crise criativa da Pixar. Sem humor, sem visual interessante, sem uma aventura digna de grandes sequências de ação e com o drama principal colocado em segundo plano a partir dos 30 minutos, Hélio pede paciência ao público para que não desista dele. Pode até conseguir pelo tempo que dura, mas certamente não fará assim que os créditos finais subirem na tela. Uma tristeza para um estúdio que nos acostumou a deixar suas animações marcadas em todos nós pela vida inteira.
Maninhos. Após ler esses dois textos, eu até fiquei curioso para ver esse filme. E vocês? Bom, vamos ao comando da questão. Em relação aos dois textos, percebe-se que os críticos... Qual das alternativas você marcou no simulado? A, B, C ou D? Para responder essa pergunta, maninho, vamos retornar aos textos. Maninhos, o texto 1 apresenta uma avaliação claramente positiva sobre o filme Hélio. Vamos ver os trechos em que isso aparece. Logo no trecho inicial, ele diz: visualmente, Hélio mantém um padrão elevado da Pixar. A trilha sonora reforça o tom emocional da narrativa e acompanha bem os momentos de tensão e ternura. Hélio mostra que ainda é possível criar algo novo, tocante e necessário, mostrando que Hélio, além de manter um padrão, também renova os padrões da Pixar. Já o texto 2 adota uma postura oposta. Vamos ver os trechos em que mostra essa diferença, maninhos? Já começa assim: sem humor, sem visual interessante, sem uma aventura digna de grandes sequências de ação. Além do adjetivo lá no finalzinho, tristeza. Esses elementos combinados mostram que o texto 2 mostra uma crítica negativa sobre o filme Hélio, ao contrário do texto 1. Essa diferença de posicionamento mostra que os críticos têm uma visão diferente sobre a estética do filme. Dessa forma, maninhos, a alternativa correta é a letra B. Tem opiniões divergentes em relação às qualidades da obra. Um crítico gostou do filme e o outro não gostou tanto assim. E é isso que desperta a nossa curiosidade para deixar ele guardadinho, separado, para assistir depois. Vamos lá, maninhos, vamos para mais uma questão. Vamos ler o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda à questão. A Lua foi ao cinema. A Lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha. Ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A Lua ficou tão triste com aquela história de amor, que até hoje a Lua insiste: amanheça, por favor. Que coisa bonita, não é mesmo, maninhos? Vamos ler o comando dessa questão. O momento principal do texto é quando? Qual dessas alternativas você marcou? A, B, C ou D? Vamos retomar o poema e resolver essa questão. Maninhos, o texto narra a ida da Lua ao cinema, onde ela assiste a um filme sobre uma estrela pequena e solitária, despertando nela um sentimento de tristeza, sendo esse o principal foco da história. Percebam, maninhos, que logo no primeiro verso, o autor diz a ação que a Lua fez. As outras estrofes, como essa outra, todas elas servem para descrever o que está acontecendo na história do filme. E lá na última estrofe ele diz: a Lua ficou tão triste com aquela história de amor. E faz uma reflexão sobre todo esse enredo. Justamente é nessa última estrofe que nós temos o principal foco do autor no texto. Assim, maninhos, a resposta correta é a letra D. O momento principal do texto é que a Lua ficou tão triste ao ver a história da estrela. Bom, vamos seguir para a próxima questão. Vamos ler o comando desta questão, maninhos. Leia o texto e responda a questão. A solução para as cidades está na natureza. Até 2050, cerca de 70% da população global viverá em áreas urbanas. A expansão das cidades tende a agravar os impactos da mudança do clima e afetar ainda mais as populações que vivem
em regiões vulneráveis, como encostas, margens de rios e zonas costeiras. Ondas de calor, escassez de água, enchentes, perda de infraestrutura, serviços públicos sobrecarregados e aumento das desigualdades sociais serão desafios crescentes para os centros urbanos em um mundo cada vez mais quente. É preciso repensar o modelo de desenvolvimento. A urbanização desordenada, que ignora a lógica dos ecossistemas naturais, compromete não apenas a qualidade de vida, mas também os serviços ambientais essenciais à sobrevivência humana. Cidades impermeabilizadas, com áreas verdes escassas e insensíveis à degradação de ecossistemas naturais costeiros, como manguezais, restingas e recifes de corais, vêm enfrentando dificuldades crescentes para lidar com os extremos climáticos. Bom, maninhos, a gente vem vendo nos últimos anos que Manaus já é quente, mas está ficando cada vez mais quente. E, por meio desse texto, vimos que alguns fatores podem estar contribuindo com isso. Vamos lá ao comando da questão. De acordo com o texto, quais fatores relacionados à urbanização dificultam o enfrentamento dos problemas climáticos das cidades? Letra A, B, C ou D? Vamos retomar o texto e identificar esses elementos. Maninhos, percebam que lá no final do texto nós temos cidades vêm enfrentando dificuldades crescentes para lidar com os extremos climáticos, ou seja, problemas com o clima. E quais são os fatores que favorecem isso? A impermeabilidade do solo, áreas verdes escassas e a degradação dos ecossistemas naturais. Todas essas informações estão claras e óbvias no texto. Portanto, são informações explícitas para o leitor e que podemos identificar com a leitura. Portanto, maninhos, a alternativa correta é a letra C. A redução das áreas verdes, a impermeabilização do solo e a degradação de ecossistemas. São essas informações, são esses fatores que estão favorecendo as mudanças climáticas e fazendo com que as cidades fiquem mais quentes. Bom, maninhos, vamos lá. Falta só uma. Vem comigo. Vamos ler o comando desta questão. Leia o texto e responda a questão. Memórias póstumas de Brás Cubas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Meu pai, logo que teve aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa. Vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para um arruador e gatuno. E como se eu fizesse um gesto de espanto. Gatuno, sim, senhor. Não é outra coisa um filho que me faz isto. Maninhos, a vida do Brás Cubas não está muito fácil. Essa relação ficou meio esquisita, não ficou? Mas vamos ao comando da questão. Ao lermos o trecho em que Brás Cubas diz Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos réis, pode-se inferir que letra A, B, C ou D? Vamos lá analisar o texto e responder essa questão, maninhos. Maninhos, compreendam o sentido irônico do narrador ao usar 15 meses e 11 contos réis, que está bem no trecho inicial. Percebam que essa expressão quantifica o amor de Marcela. A junção de tempo e valor, usando o recurso da ironia, sugere que o relacionamento não passou de um interesse da Marcela. Mas essa informação não está clara no texto, não está tão óbvia assim. Precisamos interpretá-la e inferi-la. Outro elemento também que reforça essa inferência é a ação do pai em relação à ação do Brás Cubas. Percebam que ele sobressaltou-se deveras, ele ficou muito zangado
e cogitou até mandá-lo para a Europa para estudar em Coimbra. Tudo isso junto faz com que a gente interprete que o relacionamento dos dois era baseado no interesse de Marcela. Portanto, maninhos, a alternativa correta é a letra B. A personagem Marcela estava com Brás Cubas apenas por interesse. Pobre Brás Cubas. Bom, maninhos, chegamos ao fim da resolução de questões desse primeiro simulado de 2025. Espero que tenham aprendido muito hoje, tirado suas dúvidas e, claro, que tenham arrasado nesse simulado. Bom, eu vou bem ali, mas eu volto. Tchau!